Do seu lado aí agora. Aqui também. Tá dando uma... É. Vem do teu lado aí, cara. Pô, tira essa porcaria da frente. Igual, é importante que esteja igual. Agora tá 1h30 atrasado. É, agora, nós estamos aqui já esperando. Sangue tá Aí aqui. o rapaz quer vir mostrar. Tira o pai da frente. Precisa consertar. Não, menos, um pouquinho mais pra trás.